O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se quereis, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Reverendíssimo Padre Antony, missionário barnabita, que também trabalha aqui no Santuário, Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, rezando conosco, aqui na casa de Nossa Mãe Maria, mais uma vez a todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se acolhidos e acolhidas. E também quero dar as boas-vindas, mais uma vez, a você que sempre nos acompanha através da TV Nazaré e também através da rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e também a sua família, o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia, pela amizade, e obrigado por estar sempre rezando conosco. E desde já, que o seu final de semana seja muito abençoado. Queridos irmãos, queridas irmãs, certa vez um médico foi chamado às pressas para comparecer a um hospital. E o médico, quando lá chegou, o pai, que estava na sala de espera, já o recebeu bastante alterado. E o pai disse: Poxa vida, como o senhor demorou a atender o chamado. O senhor não vê que o meu filho está quase morrendo? E o senhor demorar tanto para chegar aqui? E o médico, todo tranquilo, paciente, disse a ele: Não se preocupe, nós vamos fazer de tudo para que o seu filho recupere a saúde e volte a viver bem, viver ao seu lado e ao lado da sua família. E o pai, mais alterado ainda, disse: E o senhor, com toda essa calma, falando isto, o senhor não vê a minha preocupação? E o médico, com toda a paciência, disse: Calma, fique tranquilo, vamos fazer de tudo para poder ajudar o seu filho a se recuperar deste problema que ele está passando. 3 horas depois, o médico volta do centro cirúrgico e encontra o pai e diz a ele: Olha, o seu filho foi muito bem sucedido na cirurgia, está bem, né? Não se preocupe, o pior já passou. A enfermeira agora vai te dar todas as instruções e informações que porventura o senhor necessitar. E o médico saiu apressadamente. E aquele senhor, se dirigindo à enfermeira, disse: Como pode? Que médico mal educado! Nem parou para me dar atenção, nem parou para me explicar o que aconteceu com meu filho. E a enfermeira, toda sem graça, disse assim: Ele estava no funeral. O filho dele morreu ontem num acidente automobilístico. E ele estava lá velando o filho quando nós o chamamos. E ele prontamente veio
para salvar o seu filho. E agora ele saiu rapidamente para poder prestar as últimas homenagens ao seu filho querido. Jesus é o médico dos médicos. É aquele que vem sempre a nós com um sorriso no rosto, com um coração tranquilo, com um coração manso, para curar as nossas feridas, as nossas enfermidades. Mas nós muitas das vezes não perguntamos para Jesus: o Senhor pode nos atender agora? Não, nós agimos com Jesus da mesma maneira que agimos com o nosso semelhante. Queremos as coisas para agora. Vivemos no mundo do imediatismo, e sendo que nós precisamos ter paciência e também saber esperar a vontade do outro. O nosso semelhante, o nosso próximo, é o próprio Cristo Jesus que se faz presente entre nós. Por isso que quando vamos cobrar alguma coisa, exigir algo, que tal conversar com Ele? Como você está? Está passando por alguma dificuldade? Está vivendo bem? Veja que a cena do Evangelho de hoje é uma cena muito interessante e que tem muito a ver com a nossa vida. Veja que o leproso, ele toma a iniciativa. Ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus e se coloca de joelhos diante do Mestre. E vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. E se tu queres, isto pode acontecer. O fato do leproso tomar a iniciativa mostra a sua humildade. Ele necessita ser curado. E o fato de se colocar de joelhos, ele mostra que reconhece Jesus como Filho de Deus. O se colocar de joelhos mostra que ele está em adoração. E Jesus se compadece daquele leproso e o cura. E depois Jesus vai dar uma ordem para ele: agora vai e procura o sacerdote. E por que o texto diz isto? Para procurar o sacerdote. Porque naquele tempo, no tempo de Jesus, havia o legalismo do puro e do impuro. Então todas as pessoas que já se sentiam curadas, elas tinham que voltar até o sacerdote para que o mesmo conferisse que aquela pessoa estava realmente curada e autorizasse ela a voltar ao convívio social. Então vemos aqui que Jesus, ele é obediente à lei daquele tempo. E a pergunta que nós fazemos é: e nós? Também procuramos a autoridade competente para mostrar os nossos problemas, as nossas dificuldades, ou mesmo para dizer: olha, estou bem? Quantas pessoas que, depois que recebem o sacramento da unção dos enfermos, costumam procurar o sacerdote, o padre, e dizer: olha, padre, graças à unção dos enfermos, aquele meu ente querido recuperou a saúde física e a saúde espiritual. Mas é preciso também agradecer a Cristo Jesus, o médico dos médicos, e mostrar a Ele que está curado, que está liberto da lepra. E a maior lepra que o ser humano carrega em si é a lepra do pecado. E esta lepra é que precisa ser extirpada. E já na primeira leitura de hoje, vimos que Abrão, num certo ponto, ele acredita em Deus. E depois, já quase no final do texto, ele vai desdenhar da vontade de Deus. O texto mostra a inconstância do ser humano. Uma hora tem fé, outra hora é incrédulo. Só que para Deus nada é impossível. E quando o texto chama a atenção para o número de anos, tanto de Abraão como de Sara, mostra a bênção de Deus
sobre eles. E aqui nós temos o chamado conto da ressurreição. Aparece pela primeira vez a palavra ressurreição, mas não explicitamente. Porque o fato de Deus operar em Sara e também em Abraão, já duas pessoas idosas, que praticamente já estavam quase mortas, e dali vai nascer a vida, que é Isaac, vemos que através dos dois a vida vai brotar, a vida nova, porque Jesus vai descender de Isaac. Então, aonde aparentemente estava a morte, voltou à vida. Por isso que nós temos aí a presença da ressurreição. Assim como no Evangelho. O Evangelho também fala da ressurreição, porque o fato de Jesus trazer vida nova àquele leproso, aquele que praticamente era um pecador, simboliza que aquela pessoa ressuscitou para uma vida nova. Jesus, quando se encarnou no seio da humanidade, Jesus tocou a nossa lepra, a lepra do pecado. E com a sua obediência e morte de cruz, Jesus praticamente nos libertou, nos purificou e nos curou de toda a lepra do pecado que nos aprisionava. O texto do Evangelho de hoje também nos mostra que Jesus, a partir do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, ele começa a sua pregação através das obras. Mateus apresenta o Messias que agora fala através das obras. Até ontem nós estávamos vendo o chamado Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E o Sermão da Montanha, Jesus pregava através das palavras. E agora ele está pregando através das obras. E também na primeira leitura, temos uma chamada de atenção sobre o batismo. Não só sobre o batismo, mas também sobre todos os outros sacramentos que nós recebemos por causa do batismo. Afinal, através do batismo, todos os outros sacramentos entram na nossa vida. Quando fala da circuncisão, e Jeremias, no capítulo 4, versículo 4 do seu livro, ele fala que Deus faz uma circuncisão no nosso coração. E essa circuncisão no nosso coração, ela acontece no dia do nosso batismo. E o fato de Deus agora mudar o nome de Sarai para Sara e o nome de Abrão para Abraão, mostra que Deus está fazendo uma aliança com eles. Deus também fez uma aliança conosco no dia do nosso batismo. E esta aliança, ela é renovada paulatinamente de acordo com o recebimento dos sacramentos em nossa vida. Deus é fiel a esta aliança, a este compromisso que Ele fez com cada um de nós. E a pergunta que fica é: será que eu sou fiel a esta aliança? Aliança essa que hoje nós chamamos de sacramento. E segundo Santo Agostinho, sacramento significa sinal sensível da presença de Deus no meio da humanidade. Por isso, ao recebermos os sacramentos, que nós possamos nos sentirmos curados, libertos de tudo aquilo que nos aflige. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.